Bem-vindo ao canal Universo dos Números. Eu sou o professor Augusto, né? Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vamos lá para a nossa aula de hoje, ok? Bom, hoje nós vamos para a segunda parte do assunto, né, sobre conjunto dos números, né? A gente vai ver agora o conjunto dos números irracionais e depois o conjunto dos números reais. Assim, conjunto dos números irracionais. A necessidade humana de se resolver problemas associados à prática de medição levou os matemáticos gregos, por volta do século 6 a.C., a descobrirem segmentos cujas medidas não podiam ser representadas por números usados por eles, os naturais, e as razões entre os números naturais, hoje chamados números racionais. Os pitagóricos, seguidores do matemático grego Pitágoras, acreditavam que, dados dois segmentos quaisquer, sempre seria possível encontrar uma unidade de medida que coubesse um número exato de vezes em cada um deles. Segmentos comensuráveis, aqueles que podem ser medidos por números racionais. Então, no entanto, ao considerar a diagonal de um quadrado e o lado desse quadrado, por menor que fosse a unidade de medida estabelecida para o lado do quadrado, ela não cabia um número exato de vezes na sua diagonal. Segmentos incomensuráveis, aqueles que não podem ser medidos por números racionais. Bom, assim, utilizando o teorema de Pitágoras para calcular a medida da diagonal de um quadrado cujo lado mede uma unidade, encontramos o número raiz de 2, que não corresponde a um número racional, né? Assim, desse modo, o desenvolvimento do sistema decimal de numeração e dos procedimentos de cálculos aritmético possibilitou associar raiz de 2 a um número decimal infinito e não periódico, né? Então, veja só que raiz de 2 é 1,41, 42, 356, ele é infinito, tá? Então, é por isso que é chamado de números irracionais. Aqui nós temos uma pequena foto, né? Pitágoras é representado por Rafael Sanzio em sua celebrada pintura, né? Escola de Atenas, Pitágoras, 570 a.C. a 500 a.C., né? Ele era um matemático e filósofo grego, né? Nasceu em Jônia, na ilha de Samos, né? Então aqui é uma pequena introdução, gente, sobre os números irracionais. A esse novo tipo de número deu-se o nome de número irracional, contrapondo-se ao termo número racional, né? Assim, chamaremos de racional todo número que não possa ser obtido da divisão de um inteiro A por um inteiro não nulo B, ou seja, que não possa ser escrito sob a forma de A dividido por B, em que A pertence a Z e B pertence a Z não nulos, né? Para indicar o conjunto dos números racionais, usaremos o símbolo I. São exemplos de números irracionais: raiz quadrada de 2, né, que vai dar esses números, se usar a calculadora, raiz quadrada de 3. Então, aqui temos dois exemplos de números irracionais, né? Então, a gente vai 3, 1,73, 20, 50, 80, né? Ele é infinito, tá bom? Se o número π, né, lê-se π, representa a razão constante entre o comprimento C de uma circunferência e o raio R e o seu diâmetro D, né? Assim, o comprimento pelo diâmetro, né? Se eu tirar o comprimento que é 2πr e o diâmetro que é 2r, eu vou encontrar π, né? Que π equivale a 3,14. D. O número E, número de Euler, inventado pelo matemático francês John Napier ao desenvolver seu trabalho sobre logaritmo. E equivale a 2,7182818284, né? Só que ele é infinito, tá? Então ele é considerado também um número irracional. Com o uso de compasso, podemos representar alguns números irracionais na reta numerada, como mostrado a seguir. Então, veja que aqui eu tenho uma reta, né, onde tem alguns números, né, tanto racionais quanto inteiros, tá? Com a medida da diagonal de um quadrado de lado 1, né, veja só que eu tenho um quadrado, né, lado 1. Obtemos a raiz de 2, né, e localizamos a raiz de 2 e menos raiz de 2. Então, veja só, quadrado de lado 1. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, né, aqui para essa diagonal, né, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então, quando eu resolver pelo teorema de Pitágoras, os dois catetos, eu vou encontrar essa diagonal que é a hipotenusa, né? Então, essa aqui é a diagonal do quadrado que mede a raiz de 2. Então, veja só o tamanho da diagonal do quadrado.
Essa diagonal do quadrado, desse lado aqui, né? Se eu fizer isso aqui, ó, aqui mede raiz de 2, está na reta. E se eu fizer isso aqui, ele está lá no número negativo também na reta. Então, ele vai ter números opostos. Vai ter menos raiz de 2 e mais raiz de 2. E o que acontece, né? Eu acrescentar, né, mais uma unidade, né? Mais uma unidade. E calcular esse cateto com esse cateto. Eu vou ter essa hipotenusa, né? Então, veja só. Construindo um triângulo retângulo de cateto medido um lado e raiz de 2, obtemos a raiz de 3 como medida da hipotenusa e localizamos a raiz de 3 e menos raiz de 3. Então, se eu desenvolver esse cateto com esse cateto, resolver pelo teorema de Pitágoras, eu vou encontrar essa hipotenusa, que é toda essa linha aqui, né? Então, veja só, se eu pegar essa hipotenusa e fizer esse arco, eu vou ter raiz de 3. E se eu olhar para a esquerda, vou ter menos raiz de 3, então vou ter números opostos. E eles são também números irracionais e estão dentro da reta numerada, tudo bem? Um modo simplificado para localizar o número π é construir uma circunferência de raio 1. Como a metade do seu comprimento é igual a π, retificando-se a semicircunferência de cada, o ponto P da reta numerada representa o número π, né? Então, veja só. Sabe que o perímetro, né, de uma circunferência, né, é dada por 2πr, né? Aqui eu tenho a metade, né, de uma circunferência, né? De uma circunferência. Então ele fala o quê? Ó? De modo simplificado, para localizar o número π, né, que está na reta numerada, é construir uma circunferência de raio 1. Então, circunferência de raio 1, diâmetro, né? Mas o raio vai ter um diâmetro. Então, o diâmetro dessa circunferência vai ser 2r, certo? Assim, o perímetro, né, dessa circunferência toda vai ser 2πr, que é a fórmula, né? Então, como o raio é 1, então vai ficar 2 vezes 1 vezes π, né? Vezes π. Então, o que acontece? Quando pegar essa circunferência e a metade dela, né? A metade dessa circunferência e rolar ela para a sua direita, eu vou encontrar esse ponto P aqui, né? Então esse ponto P aqui equivale a π, e π é 3,14, né? Então veja que está um pouco à frente de 3, então 3,14 é mais ou menos aqui. Então isso aqui vai identificar o número π dentro da reta numerada, ok? Propriedade dos números irracionais. 1. Se o número raiz enésima de A com n pertencente a números naturais não nulos e A pertencente a n, né, número natural, não é natural, então esse número é irracional. Exemplo, raiz de 3 é irracional, raiz cúbica de 2 é irracional, raiz quarta de 7 é irracional e raiz quarta de 16 é natural, né? A soma de um número a soma de um número racional com um número irracional é um número irracional, né? Então, ó, 2 mais raiz de 3 vai dar um número irracional, né? 7 menos raiz de 2 também vai dar um número racional e 2 menos π vai dar um número também irracional, ok? Então, a soma de um número racional com um irracional dá um número irracional, ok? 3. O produto entre um número racional diferente de zero com o seu número irracional é um número irracional. Então, o produto de um racional com um irracional vai dar um número irracional. Então, 2 vezes raiz de 3 vai dar um número irracional e 3 vezes π vai dar um número irracional. 4. O quociente entre o número racional diferente de zero com o número irracional é um número irracional, né? Então, veja só, 3 dividido por raiz de 2 é 3 raiz de 2 sobre 2, né? Então, que é a mesma coisa que 3 sobre 2 vezes raiz de 2, que é um número irracional. 2 dividido por π, que é 3,14, também é um número irracional. Nós temos que a soma, a diferença, o produto e o quociente entre dois números irracionais não necessariamente são números irracionais, né? Então veja só, raiz de 2 mais raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3 irracional. B, 2 raiz de 3 mais 2 menos raiz de 3 é igual a 4, é racional. Raiz de 3 menos, entre parênteses, 1 menos raiz de 3 é 2 raiz de 3 menos 1, que é irracional. Né? Isso é irracional, gente, não esquecendo que quando tem um raiz de 3 dentro do número, né?
Raiz de 3 menos 2 menos raiz de 3 dá menos 2, é racional. Raiz de 3 vezes raiz de 5 é raiz de 15, irracional. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 25, raiz quadrada de 25 é 5, então vai ser racional. Raiz de 15 dividido por raiz de 5 vai dar igual a raiz de 3, né? Irracional. E raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1, é racional, ok? Aqui apenas os exemplos quando nomes são racionais e irracionais. Conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é representado pela letra R, tá? Foram os matemáticos do século XIX que estabeleceram o sistema de números reais de forma mais consistente. O matemático alemão J.W. Richard, né, de Quint, de 1831 a 1916, formulou a teoria mais abrangente sobre os números irracionais, baseando-se na noção primitiva da continuidade da reta. De acordo com tal teoria, atribuiu-se a cada número racional um ponto da reta. Os pontos restantes estarão associados aos números irracionais. Então, assim, da união do conjunto dos números racionais com os números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais. Representando o conjunto dos números reais pela letra R, temos, né? Então, R, abre chave, x, tal que x pertence a Q, ou x pertence a I. X é o número racional ou irracional, ou R é a união de Q, né? Q, união com I, né? Conjuntos irracionais, união com os conjuntos de números irracionais. Dessa forma, dizemos que todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais são números reais, né? Como n está contido em z, né, que é números inteiros, e z está contido em q, que é números racionais, e q está contido em números reais, então i está contido em números reais, e q, interseção i, é vazio, sendo i, né, conjunto de números irracionais, é o conjunto de números reais menos o conjunto de números racionais. Temos no diagrama, né? Então, veja só. O conjunto de números reais são todos os números que estão aqui dentro. Mas o conjunto de irracionais é menos os conjuntos dos números racionais, que é representado pela letra Q, né? Dentro de Q eu tenho Z e N, né? Números naturais e números inteiros, ok? Englobando todos eles, eu tenho números reais. Também para o conjunto dos números reais, temos alguns subconjuntos notáveis, né? São eles. Dentro do conjunto dos números reais, nós temos o conjunto dos números reais não nulos, né? Então, R asterístico, R menos o elemento zero, né? X pertence a R, tal que X tem que ser diferente de zero. Conjunto dos números reais não negativos, R positivo, X pertence a R, X tem que ser maior ou igual a zero, né? Conjunto dos números reais positivos, R asterístico mais. Então, é a mesma coisa que R mais menos o número zero, né? O elemento zero. X pertence a R, X maior que zero. Conjunto dos números reais não positivos, R menos. Então, X pertence a R, X tem que ser maior ou igual a zero. Conjunto dos números reais negativos, X asterístico negativo. Então, é o próprio R negativo menos o elemento zero. Então, x pertence a R, x tem que ser menor que zero. Ok? Aqui são algumas notações do conjunto dos números reais. Assim, com o conjunto de R, né, dos números reais, infinito e ordenado, a reta numerada fica completa, isto é, a cada número real correspondente um único ponto da reta e a cada ponto da reta corresponde um único número real. A reta numérica, que representa o conjunto dos números reais, denominamos de reta real ou eixo real, né? Então aqui nós temos um exemplo de uma reta onde temos os números reais, né? Ou seja, embutido tanto os números irracionais, né, quanto os números naturais, inteiros, né, e os números racionais, que são as frações, ok? Então aqui é uma representação da reta numerada do conjunto dos números reais. Intervalos reais. Usado em meteorologia, os termômetros de máxima e mínima trazem a ideia de intervalos onde a temperatura mais baixa e a mais alta ocorrida em um determinado intervalo de tempo. Consideremos que, para uma cidade, em um determinado dia, a temperatura mínima foi de 2 graus Celsius e a máxima 9 graus Celsius, sendo
contínua a variação da temperatura, esse intervalo de variação pode ser representado na reta real, como segue, né? Então aqui nós temos um termômetro, onde mede 2 e 19. Assim, no intervalo real fica representado da seguinte forma, né? 2 graus, 19 graus. Então ele variou de 2 a 19. Então aqui bola preta, né? Porque considero os dois números, ok? Em linguagem matemática, dados os números reais A e B, com A menor que B, os seguintes subconjuntos de R são denominados intervalos, ou intervalos reais, né? Letra A, intervalo fechado de extremos A e B, né? Então aqui o colchete, ó, fechado em A e fechado em B, x pertence a R, tal que A menor ou igual a x, menor ou igual a B. Então veja só, quando eu tenho menor ou igual, são intervalo fechado, tá? Bola preta, então vai variar de A até B. B, intervalo aberto de extremos A e B, aberto em A, aberto em B. Quando eles são abertos, eu vou usar o sinal de menor, né? Menor maior. Então A menor que X, menor que B. Bola aberta em A, ou bola branca, né? Bola aberta em B, ou bola branca, ok? Então ele vai variar de A até B, ok? Quando ele varia bola branca ou bola aberta, gente, os números correspondentes não fazem parte do conjunto, né? A e nem B. A gente vai ver um exemplo mais à frente. C, o intervalo aberto à direita ou fechado à esquerda, de extremos A e B. Fechado em A, aberto em B. Fechado, bola preta, aberto, bola branca. Então, bola preta menor ou igual, bola aberta, né? Menor apenas. Então, A menor ou igual a X, menor que B. D, intervalo aberto à esquerda ou fechado à direita, né? Extremos A e B. Aberto em A, fechado em B. Então, se é aberto em A, menor. Fechado em B, menor igual. Então, bola branca, né? Quando ele é menor, e bola preta, quando ele é menor igual. Ok? Existe ainda intervalos ilimitados e que usamos os símbolos menos infinito, lê-se menos infinito e mais infinito, ok? Então, E, o intervalo é ilimitado fechado à esquerda, né? Então, aberto em A e, desculpa, fechado em A e aberto em mais infinito. X pertence a R, X maior ou igual a A. Então, bola fechada, bola preta e infinito, ok? F, intervalo limitado aberto à esquerda, né? Aberto em A e aberto em infinito, né? Então, ele é aberto em A, bola branca, né? X maior que A. Então, todos cara aqui é infinito, ok? G, intervalo ilimitado e fechado à direita. Então, nós temos aí aberto em menos infinito, né? E fechado em A. Então, x pertence a R, x tem que ser menor ou igual a A. Então, fechado em A, bola preta, bola fechada e menos infinito, ok? H, intervalo limitado aberto à direita, né? Então, menos infinito, aberto e aberto em A. Então, x pertence a R, x menor que A. Aberto em A, bola branca, né? Ou bola aberta e menos infinito. E aí, intervalo ilimitado, menos infinito e mais infinito, né? Aberto em menos infinito e aberto em mais infinito. Então, é toda a reta, ok? Toda a reta numerada. E ele é igual a R, que é os números reais. Bom, note que o símbolo, né, bolinha preta, bola fechada, bolinha cheia, né, que também pode ser dita, ou bolinha fechada, indica que o número associado ao extremo pertence ao intervalo, né? E a bolinha branca, né, ou bolinha vazia, que também pode chamar de bolinha aberta, indica o número associado a esse extremo não pertence ao intervalo, né? Os símbolos menos infinito e mais infinito não são números, mas apenas formas de representação indicando que o intervalo está aberto a esses extremos, ok? 4. Podemos usar parêntese para indicar que o número associado a um extremo não pertence ao intervalo, né? Então, olha só, fechado em 2, aberto em 5, né? Então, fechado em 2, parêntese 5, né? Ok? Então, pode ser associado dessa forma. Então, aí tem um exemplo, né? X pertence a R, tal que menos 2 menor que x menor que igual a 10, né? Então, se ele é menor, aberto, e menos 2 é menor ou igual, fechado em 10. Bola branca em menos 2, bola preta em 10, né? Então, vai variar de menos 2 a 10, ok? E a letra B, x pertence a R, tal que x maior ou igual a 5, né? Então, fechado em 5 e aberto em mais infinito, ó. Fechado em 5 e aberto em mais infinito, ok? Assim, nós temos um seguinte exemplo, né?
Considere o conjunto A, B, C e D. O conjunto A, né, todos eles pertencem a R, né, que é AD. 5 menor que x menor ou igual a 9. 7 menor ou igual a x menor ou igual a 11. X maior que menos 2 e x menor ou igual a 8. Né? Então a gente vai ver o intervalo de cada um deles. Né? Assim, a letra A diz o seguinte: represente-os usando a notação de intervalo e também o eixo real. E a B determine a união B e a interseção B. Então, com a letra A, né, representar a notação de intervalo e também no eixo real. Intervalos A menor, né, então 5 menor que x menor ou igual a 9. Então, aberto em 5, fechado em 9. Ó. Aberto em 5, fechado em 9. B menor ou igual a x menor que 11, menor ou igual a 11. Como os dois têm o sinal de igual, né, menor igual, fechado, né? Então, B fechado em 7, fechado em 11. A C, x maior que menos 2. Então, seria maior, né? Não tem sinal de igual, então ele é aberto, bola branca, né? Então, vai ser aberto em menos 2 e aberto em mais infinito, né? Ok? E D, x pertence a R, x menor ou igual a 8, né? X menor ou igual a 8. Então, como aqui desse sinal de igual, né? Vai ser fechado. Então, vai ser fechado em 8 e aberto em menos infinito, ok? E vamos lá ver agora a parte do desintervalo, agora o eixo real. Bom, a letra A, né, diz aqui o conjunto A, desculpa, aberto em 5, fechado em 9. Se é aberto, bola branca. Fechado, bola preta. Então, daqui a bola branca, bola preta. B, os dois são fechados. Bola preta, né? Então, vai de 7 a 11. A C, aberto em menos 2, né? E aberto em mais infinito. Mais infinito. E a D, aberta em menos infinito e fechado em 8, fechado em 8. Então, fechado em 8 e aberto em menos infinito. Fechado, bola preta, ok? A B ele quer a interseção, né? Interseção de A com B, depois a união. Então, primeiro a união, né? Então, veja só, a reta A, a reta B. Ele quer saber a união. Então, veja só, se eu traçar esses tracinhos, né, do conjunto A passando por B, né, e aqui também, então veja só, eu vou ter alguns intervalos que intersectam, né, conjunto A e conjunto B. Então aqui, se eu passar uma linha aqui, ó, do aberto em 5 do conjunto A, ele vai tocar aqui também, né, no ponto 5 em B. E aqui também, ó, né, traçando aqui uma reta, né, um, um pontilhado, eu vou passar aqui por A e passar por B no ponto 11, né, e chegar aqui na união que ele quer, ó. Tá? Então, vai ser aberto em 5, fechado em 11. Então, a união B são todos os números que estão aqui nesse pedaço, né? Varia aqui, ó. Todos eles que estão aqui dentro, tá? Então, aberto em 5, fechado em 11, ok? Então, a união B, aberta em 5, fechado em 11. E a interseção, né? A interseção é algo que eu tenho comum entre eles. Então, veja só, traçando aqui reta, né? Alguns pontilhados, né? Entre A e B, ó. Eu tenho esses pontos que tenho tanto em A quanto em B. Então, ele vai variar de 7 até 9, né? Então, tá aqui embaixo, ó, de 7 até 9. Então, como os dois são bola preta, então fechado em 7, fechado em 9 aqui, ó. Fechado em 7, fechado em 9. Então, essa aqui é a interseção B, ok? Bom, agora nós vamos para o módulo, né, desse assunto desse módulo 8, exercício de aplicação. A questão número 1 diz o seguinte: dentre os números, né, que nós temos aqui exposto, qual é o maior deles, né? Então, dentre os números, raiz de 2 é mais 3, π mais 1, 2 raiz de 5, né? 3 vezes raiz quadrada de 1,7 e 3 mais raiz de 3, o maior é, né? Então, a gente vai ver cada um para saber qual é o maior. Então, na letra A, nós temos aí 2 mais 3, não, desculpa, raiz de 2 mais 3, raiz de 2 é 1,41, mais 3, 4,42. A letra B, π mais 1, π é 3,14 mais 1, 4,14. C, 3 mais raiz de 3, né? Então 3 mais raiz de 3 é 1,73, que dá 4,72. D, 3 vezes raiz quadrada de 1,77, né? Então 3 vezes raiz quadrada de 1,77 é 1,333. 3 vezes esse cara, 3,99. E a E, 2 raiz de 5, né? 2 vezes raiz de 5. Então 2 vezes raiz de 5 é 2,23, né? Então vai ficar, existe outro número, né? Que eu botei só duas casas decimal,
Então, 2 vezes 2,23 é 4,46. Então, analisando todos eles, o maior é a letra C, ok? Então, você vai marcar aqui a letra C. Questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: segundo o matemático Leopold Kromek, de 1823 a 1691, Deus fez os números inteiros, o resto é trabalho do homem. Os conjuntos numéricos são, como afirmam os matemáticos, uma das grandes invenções humanas. Assim, em relação aos elementos desse conjunto, é correto afirmar que: letra A. O produto de dois números irracionais é sempre um número irracional. B. A soma dos dois números irracionais é sempre um número irracional. C. Entre os números 3 e 4 existe apenas um número irracional. D. Entre dois números racionais distintos existe pelo menos um número racional. E. A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro negativo. Então, a gente vai ver cada um dessas situações, ok? Na letra A, o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional, né? A letra A é falsa, porque um número irracional vezes um número racional deu um número racional, né? Então, número irracional, raiz quadrada de 2, vezes outro número irracional, raiz quadrada de 2, dá um número racional, que é 2, porque raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. Então, ele é racional. Então, letra A é falsa. B também vai ser falsa, né? Que ele fala o seguinte, ó, a soma de dois números irracionais é sempre um número irracional, menos raiz de 2 mais raiz de 2 é zero, e zero é um número racional, tá? C, entre dois números reais, 3 e 4, existe apenas um número irracional, né? A C também é falsa, gente, porque entre 3 e 4, no intervalo, existe inúmeros, né? Números, então eles são infinitos, tá? Então a letra C é falsa. A D, entre dois números racionais distintos, existe pelo menos um número irracional. Então, entre dois números racionais distintos, existe pelo menos um número racional. Ok, então a letra D é verdadeira, né? Porque raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 6, né? Então, raiz quadrada de 6 é um número irracional, ok? E a diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro negativo, é falsa, né? Porque menos 3 menos 5 é igual a 2, né? Porque, vou repetir, menos 3 menos vezes menos dá mais. Então, menos 3 mais 5 vai dar 2, ok? Então, a única alternativa correta é a letra D. Número 3. Dados o conjunto P e Q, né, P fechado em 2, fechado em 7 e Q fechado em menos 3 e aberto em 5, podemos afirmar que, letra A, P união Q é fechado em menos 1 e aberto em 12. B, 3 pertence a Q menos P. C, 5 não pertence a P união Q. D, fechado em 3, fechado em 4, está contido em P, interseção Q. E, P menos Q é o intervalo aberto em menos 13 e fechado em 2, né? Então, a gente vai ver cada um desses caras aqui, tá? Assim, temos a seguinte situação. O conjunto P, fechado em 2, fechado em 7. O conjunto Q, fechado em menos 3, aberto em 5. Fechado em menos 3, bola preta, né? Em menos 3 e aberto em 5, né? Então, P união Q são os elementos aqui que está P e Q, P e Q. Então, ele vai variar de de menos 3 a 7, né? Então, aqui, ó, P união Q, menos 3 a 7. Como os dois são bola fechada, né? Fechada em menos 3, fechada em 7. P interseção Q, né? São que são comuns, tanto em P quanto em Q. Então, veja só, né? Em comum entre P e Q vai de menos 2 aqui, ó, até 5, tá? Então, esses dois intervalinhos aqui é a interseção desses dois conjuntos, P e Q, né? Então, vai ficar fechado em 2, aberto em 5, ó, fechado em 2, aberto em 5, né? Ok? E P menos Q é tudo que eu tenho em P e não tenho em Q, né? Então, ó, o que eu tenho em P e não tenho em Q, né? Então, olha só, apenas aqui esse intervalo, ó, entre 5 e 7, né? Eu botei em P
e não votei em Q, ok? Votei em P e não votei em Q. Então vai variar de 5 a 7. Então, aberto em 5, fechado em 7, ok? Tá aqui ele, ó. Então, como ele quer tudo que pertence a P menos Q, então em vez de ser bola branca, vai ser bola fechada, né? Se ser bola aberta, vai ser bola fechada, porque aqui eu tenho, né? Então, vai de 5 a 7. Fechado em 5, fechado em 7. Q menos P é tudo que eu tenho em Q e não tenho em P, né? O que eu tenho em Q e não tenho em P. Então, veja só, o que eu tenho em Q e não tenho em P, esse pedaço aqui, ó, né? Então, vai variar de menos 3 a 2, tá? Então, menos 3 a 2. Aqui ficou bola branca, né? Porque bola branca aqui, o 2 pertence aqui, tá? Pertence aqui, por isso que ficou bola branca. Então, bola branca porque ele pertence aqui. Daqui para cá não pertence, né? Então, fechado em menos 5 e aberto em... Desculpa, fechado em menos 3 e aberto em 2, ok? Assim, analisando todas as situações, temos aqui, ó. P união Q, menos 1 e 12, né? Não. Então, esse intervalo aqui não pertence, né? Porque não tem um 12 aqui aberto em 12, ó. E o máximo que ele vai é até 7, né? 3 pertence a Q menos P, né? Então, 3 que eu tenho, 3 está aqui, pertence a Q menos P, é tudo que eu tenho em Q e não tem em P, ó. Eu vou ter o 3 aqui, né? Então, não é a letra B. A letra C, 5 não pertence a P união Q, 5 P união Q, né? Ele pertence, tá aqui ele, ó. Então ele pertence na união, ele vai estar bem aqui, ó. União de dois, ele vai estar aqui, então ele pertence. Então, falsa, né? A letra C. D, fechado em 3, fechado em 4, está contida em P, interseção Q, né? Então, P interseção Q. P interseção Q está aqui, ó. De 2 a 5. Aí fala que 3 e 4 está contido nele. Tá, né? Então 3 e 4 está contido aqui, ó. Esse meio. Então a única alternativa correta vai ser a letra D, ok? Então 3 e 4 está contido em P, interseção Q. Alternativa D. Bom, gente, a aula de hoje foi isso e até o próximo vídeo.